Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida na Bélgica, a minha vida de imigrante. Então, se você já gosta deste conteúdo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E nesse vídeo eu vou responder uma inscrita aqui do canal que pediu para eu poder falar um pouquinho do meu trabalho, o meu trabalho aqui na Bélgica. Então, para poder contextualizar o que eu faço hoje, nesse exato momento, eu preciso também falar um pouquinho da minha história, que é para vocês entenderem como que eu parei aqui, por exemplo, no YouTube, tá? Então, como vocês já sabem, eu imigrei, né, do Brasil para Portugal, eu era muito novinha, né? Foi no ano de 2003, exato. Eu resolvi, né, mudar para Portugal. Eu sempre sonhei, gente, em ter uma vida melhor, né? Porque eu via a minha mãe, o esforço da minha mãe, tanto que ela trabalhava, e eu via que as coisas não eram tão fáceis para a gente, né? Porque já vinha uma história aí de muita luta, muito trabalho, muita escassez, né? Então, eu sempre achei que eu poderia ir além daquilo que o ambiente que a gente vivia nos proporcionava. E eu entendia que imigrar era a melhor opção. Por quê? Porque a minha mãe já tinha imigrado de Belo Horizonte para São Paulo. Eu tenho também um tio que hoje já faleceu, que também imigrou de Belo Horizonte para São Paulo. Então a referência que eu tinha, que para poder fazer um boom assim financeiro na vida, era imigrar, né? Não que a imigração da minha mãe para São Paulo tenha sido de muito sucesso financeiro, mas pronto, deu uma evoluçãozinha. Dava para ter essa noção. Então, quando eu estava lá no Brasil, eu pensava em imigrar dentro do Brasil mesmo. Eu já namorava com o Alexandre, né, meu marido, e eu lembro que eu falei com ele que eu ia para o Rio de Janeiro. A minha vontade era ir para o Rio de Janeiro porque era onde tinha as novelas da Globo, onde as coisas pareciam que aconteciam, né? Só que, entretanto, uma amiga minha, que hoje está na Suíça, né? Obrigada, Vi, por tudo. Um grande beijo, meu amor. Ela era minha cliente. Além de ser minha amiga, ela era minha cliente. Por quê? Porque eu comecei na área da beleza com 12 anos. Eu comecei a fazer unha, né? Primeiro em troca de um esmalte, de lixa, de alicate, que comecei ali com as minhas tias. Depois, então, com o passar do tempo, aumentando a clientela, comprando materiais, eu comecei a colocar preço de verdade no meu trabalho e comecei a fazer cursos. E a minha mãe, ela sempre falava assim, ó, eu ganhava o meu dinheirinho da semana, eu dava à minha mãe uma parte, né? E ela falava, uma boa parte, e ela falava assim: com o restante você vai reinvestir em curso. Então eu fazia outros cursos. Eu fazia curso de unha, de cabelo, fazia aperfeiçoamento. Eu sou de Belo Horizonte, né? E lá tinha a casa do barbeiro. Quem é de Belo Horizonte vai saber, porque tem até hoje. E aí, então, eu fazia vários cursos. Então, eu tinha a Vi, que era minha cliente, né, de unha, de cabelo, e a Vi, né, minha cliente, ela então comentou que ela ia se casar e que ela iria para Portugal depois, que era onde o namorado dela na altura estava, e ele ia retornar no Brasil, ia casar e depois eles iam para Portugal novamente. Pronto. Aí eu fui no casamento dela, foi muito lindo. O noivo dela, eles construíram e tal. E eu falei assim: olha, gente, legal, né? Portugal dá dinheiro, porque o rapaz foi. Eu acho que na altura não tinha nem 2 anos. Vai voltar, vai casar, construiu, comprou móveis, não sei o quê. Então dá dinheiro. Aí eu fui falei com a Vi, um dia que ela foi lá fazer as unhas e tal, o cabelo. Falei assim, Vi, como é que é lá Portugal? Para quem faz unha, para quem faz cabelo, cabeleireira, manicure, como é que é? Ela falou assim, Ju, eu acho que é muito bom, tá? Porque, pelo que eu ouço falar, essa área eu acho que dá dinheiro. Eu falei assim, ai, Vi, nossa, seria tão bom, né? Se eu fosse, ela, ó, eu vou ir, depois a gente conversa, tá bom? E tal. E nisso a Vi foi. Entretanto, o meu tio é casado com a minha tia, né? Ele tem o Renato, que é o sobrinho da minha tia, como se fosse meu primo. Ele decidiu, ele já estava em Portugal, ele foi para Portugal primeiro, ele estava no Algarve. Então, o meu tio e minha tia decidiram que ia para Portugal. E, paralelo a isso, eu estava conversando com a Vi sobre Portugal. Aí, então, eu cheguei perto do meu tio e falei com a minha tia, com meu tio e minha tia: eu posso ir com vocês? Aí ele foi, falou assim: ah, você é muito nova, lá a vida de imigrante não é fácil, é só trabalhar.
lá você não vai ter sua mãe, vai ser bem complicado. E eu virei para ele e falei assim: não, mas eu estou preparada. Eu quero ir, eu sei que não é fácil e eu vou conseguir. E eu não vou dar trabalho para vocês. Aí ele e minha tia ficaram assim, né, e tal, mas eles falaram assim: não, beleza, pode ir. Se sua mãe conseguiu dinheiro para você e tudo, você pode ir. E entretanto, eu falei com eles que a Vi, né, ia para Portugal, e eles falaram assim: ai, Ju, então fala com ela para ver se ela consegue algum lugar para a gente ficar e tal. Então, ou seja, acabou que a Vi não só me ajudou, como ajudou também a minha família, né? Porque ela arrumou o lugar para a gente ficar, tudo bonitinho, ela explicou como que funcionava as coisas ali no começo, ela nos apresentou uma amiga dela que se tornou nossa amiga, né? O casal de amigo dela que se tornou nossos amigos e que a gente morou um tempo na casa deles. Então, assim, a Vi, ela foi peça fundamental para essa minha imigração. Quando eu cheguei em Portugal, o meu tio, ele é bate-chapa, lá no Brasil chama lanterneiro, ele conserta carro batido. A minha tia, naquela altura, trabalhava no escritório de advocacia. Então, a gente chegou em Portugal, eu já fui procurar emprego em salão. E nós chegamos lá na terça-feira, à noite, isso, na terça-feira à noite. Na quarta-feira eu já quis sair. O meu tio, calma, Juliana, não, eu preciso arrumar um emprego, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Por quê? Porque a minha mãe, ela tinha, naquela altura, gastava assim, mais ou menos R$ 6.000 para poder ir, né? A minha mãe tinha 3.000 que ela me deu, e ela teve que pegar emprestado 3.000 com uma outra tia minha. Então, a minha mãe lá no Brasil, ela estava trabalhando em 3 empregos, porque minha mãe era técnica de enfermagem, hoje ela não trabalha mais na área, mas ela era técnica de enfermagem, então ela fazia muito plantão. Então, ela já tinha as despesas, né, mensais e tudo. Então, para ela conseguir pagar minha tia, se tudo desse errado para mim e me dar um suporte, ela teve que arrumar um terceiro emprego. Então, a minha mãe ficou 3 meses sem ir para casa. Ela saía de um emprego para outro, de um emprego para outro, sem ir em casa. Porque se desse errado para mim, ela tinha o dinheiro para poder pagar minha tia. Beleza. Então, nisso lá também eu estava sob pressão, né? E eu cheguei em Portugal, gente, eu cheguei naquele bairro, era como se eu tivesse voltado para casa. Sério, é impressionante. Era como se eu sempre tivesse vivido ali. Eu olhava para as lojas, assim, eu lembro que eu olhei para uma loja, olhei para outra, sabe? Gente, era como se eu tivesse voltado para casa. E nisso tinha 3 salões nessa avenida, vamos falar avenida, né? Nessa ladeira. Tinha 3 salões e eu decidi ir no primeiro, eu falei assim, vou no primeiro, no segundo, no terceiro. Um desses 3 eu tenho que me contratar. Aí fui no primeiro, perguntei se eles precisavam de cabeleireira, a pessoa falou que não, mas que era para eu poder ir no último, que poderia ser que eles estivessem precisando. Eu, beleza, subi a ladeirinha, só que eu passei no segundo, né? Porque eu já estava passando na porta mesmo, falei, vou entrar, porque eu não, eu já tenho. Aí cheguei lá e perguntei: bom dia, vocês precisam de uma cabeleireira? Cabeleireira não, manicure sim. Eu sou manicure. E também eu fazia unha, né, gente? Mas eu queria era me consolidar na profissão de cabeleireira. Mas eu falei assim: não, eu também faço unha e tal. Beleza. Marcaram, então, um teste para eu poder fazer na quinta-feira, no outro dia. Aí eu fiquei super feliz. O meu tio comigo, tá, gente? Mas minha tia, que tinha medo de eu perder lá. Era tipo assim, a gente tava nos prédios assim do lado, atravessava a rua. Gente, era super perto, mas ele tava achando que eu ia perder. A responsabilidade, né? Ele me levou, é a sobrinha, é a filha, né, da irmã dele, se acontecesse alguma coisa em outro país que a gente não conhecia, tinha acabado de chegar e tal. Beleza. O que que acontece? Aí o meu tio rezou um texto na minha cabeça. Você faz direitinho, que não sei o quê. A minha tia, Ju, confia, você faz bem, vai lá, dá o seu melhor. E eu, tá bom, tia, beleza. Cheguei lá no outro dia, fui fazer o teste na Zeza, que hoje, até hoje eu conheço ela. Hoje ela é cliente assídua da minha mãe, porque minha mãe tem uma loja, né, lá nessa mesma rua. E a Zeza foi a minha primeira cliente, que na verdade era o teste. Se eu contar pra vocês que eu tirei bife nos 10 dedos dela, vocês acreditam, gente? Eu fiquei nervosa demais da conta. E a mulher não tinha cutícula nenhuma. Sabe? Eu cortei, piquei os dedos da mulher todo. Quando eu fui ver, tava os 10 dedos sangrando. Meu Deus, eu pensei, perdi a oportunidade de arrumar um emprego aqui em Portugal. Aí, o que que aconteceu? Mesmo assim, eu fui contratada.
E depois a gerente, né, desse salão me falou que não precisava tirar cutícula, que era só empurrar, me explicou ali mais ou menos como que funcionava fazer unhas em Portugal, né? E beleza, para mim era maravilhoso, porque tipo assim, economizava mais da metade do meu trabalho. Então eu só tinha que empurrar, tirar o excesso, lixar bonitinho, passar o esmalte sem sujar, porque eu sujava. Teve uma cliente que até virou e falou assim um dia: ai, ora, pois ela suja tudo para depois limpar, isso é trabalho de parvo. Gente, é cada história, que sério. E realmente, né, se a gente for parar pra pensar a verdade, a pessoa vai lá, pinta a unha de vermelho, suja o dedo todo, lambuza tudo, para depois ter que pegar o palito e limpar tudo. É dois trabalhos, meu povo, entendeu? Eu aprendi a fazer unha sem sujar. Eu fui considerada a melhor manicure daquela região por um bom tempo. Depois chegou outras brasileiras, né, e tal, eu tive que dividir a fama. Mas aí, gente, porque naquela altura eu era praticamente a única brasileira que tinha ali que fazia unha, tá? Mas nós estamos falando de quê? 22 anos atrás, né? Hoje em dia é um brasileiro para cada passo que você dá em Portugal. Aí, beleza. Trabalhei na área da beleza. Aí, beleza, trabalhei na área da beleza. Olha para vocês verem. Trabalhei na área da beleza durante muitos anos, né? Trabalhei nesse salão, depois eu fui para Lisboa, depois eu voltei para esse salão, depois eu conto a história do salão de Lisboa, tá? A gente foi humilhada, humilhada, assim, muito humilhada mesmo. Mas pronto, eu acho até que eu já contei aqui no canal, mas pronto. Aí voltei para esse salão. Depois a gente conseguiu a promessa de contrato de trabalho, que antigamente não se legalizava em Portugal. A gente tinha que sair de Portugal para poder se legalizar, né? Aí a advogada do patrão do meu marido falou assim que a gente poderia ir para Espanha, mas a gente não sabia nem falar olá, que tal, companheiro? E a gente era novo, a gente tinha medo, né? Então a gente falou: não, nós vamos para o Brasil. E a gente já juntou o útil ao agradável. A gente vai para o Brasil, faz tudo bonitinho no consulado português e a gente casa, e aí automaticamente eu pegava a documentação também. Exatamente, gente, vocês acreditam que eu casei para poder ter documentação? Mentira, né? Eu já era apaixonada por ele, a gente já estava junto há muito tempo. Por acaso eu ia tentar me legalizar por mim mesma, só que a advogada falou: gente, vocês já moram junto há tantos anos, né? Vocês pretendem se separar? E minha filha, se perguntasse hoje, com o estresse que esse homem me dá, eu ia falar: não sei, doutora. Mas naquela altura eu não, ele não. Ah, então vocês casam. Então, beleza. Então a gente tornou útil agradável, fomos para o Brasil, casamos, retornamos a Portugal com a documentação necessária para viver legalmente. Beleza. Nisso, gente, eu montei em Portugal. Que aí eu fazia curso, era torta direito, né? Então, e meu sonho era ser professora na área da beleza. Então, eu montei um, uma loja de unhas de gel que dava curso. Eu tinha um salão onde eu atendia as minhas velhotinhas portuguesas, com aqueles cabelinhos tipo a Hebe Camargo. Esse era o meu estilo, gente. E depois também tinha um instituto de beleza, onde era mais moderno, onde tinha depilação a laser, tatuagem, massagem, né? É onde a gente atendia já a malta mais jovem, digamos assim. E aí, também trabalhei no Instituto Embeleze, no Brasil. Fui para o Brasil para dar curso para o Instituto Embeleze, fui para o Brasil para dar curso particular. Eu queria ter no meu currículo um nome famoso, assim, de cabeleireiro. Fui trabalhar num cabeleireiro famoso em Portugal também, no shopping. Tipo assim, minha vida era trabalho, 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 trabalho. Entretanto, como eu já falei no outro vídeo, eu engravidei do meu segundo filho, foi uma gravidez de altíssimo risco, né? E eu tive que fechar com tudo, e a gente já tinha um padrão de vida ali que na época eu achava que era muito bom, mas era tipo um castelo construído em cima de areia. Por quê? Porque a partir do momento que eu tive que parar de trabalhar, tudo desmoronou, né? Então, foi ali várias dívidas acumulando, né? Contas acumulando e tal, que foi quando a gente imigrou para a Bélgica. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, o meu filho já estava mais estável, eu achei que eu ia poder voltar a trabalhar. Eu já vim para cá com o trabalho arranjado, né? E tal. Só que as coisas não aconteceram da maneira que eu queria que acontecesse, como eu imaginei que aconteceria. Primeiro eu fui para esse salão que eu vim para trabalhar, fiquei lá pouquíssimo tempo, tá? O salário que eu ia receber
para mim, na altura, era um salário bom, porque para quem não estava recebendo nada, mas aqui para a Bélgica era um salário pequeno, mas a minha sorte é que eu ganhava comissão, e eu tenho uma coisa comigo que eu trabalho muito rápido, sabe? Muito, 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 muito rápido. Então, tipo assim, eu consegui tirar muito mais a comissão do que o próprio salário fixo que eu tinha. E aí a pessoa falou assim: olha, Juliana, infelizmente eu não consigo te manter aqui. Por quê? Porque eu fazia tudo, né, gente? Chegava, eu conseguia atender, tipo assim, 10, 20 clientes, 30 clientes no dia. Parece loucura, mas é verdade. Nesse salão que eu trabalhei lá no shopping de Portugal, no final do ano, em dezembro, mesmo grávida, passando mal, quando chegou o relatório, eu atendi quase 700 pessoas. Olha para vocês verem, uma profissional atender quase 700 pessoas, porque para fazer um corte masculino eu gastava no máximo 20 minutos, 25 minutos, dependendo do acabamento. Se fosse, o que eu mais demorava era mecha, porque mecha não tem como a gente controlar, né? Mas enquanto eu estava fazendo uma mecha, eu estava fazendo outras coisas, eu não ficava parada enquanto estava fazendo uma mecha. Então eu trabalhava muito nesse salão que eu vim aqui para a Bélgica. Então, tipo assim, eu pegava praticamente os clientes todos. Então a pessoa, eu acredito que seja por isso, não sei, né? Porque ele falou que não tinha condição de me manter financeiramente. Então eu acabei perdendo o meu emprego. Depois eu fui trabalhar em outro salão no centro de Bruxelas, mas para mim era muito complicado, porque tinha que pegar transporte. Depois meus filhos ficavam na escola, eu chegava atrasada, sabe? Eu estava muito mal psicologicamente. Gente, eu só vinha chorando dentro do tram. O povo devia achar assim, alguém morreu dessa família. Mas é porque minha vida estava assim um caos, um verdadeiro caos. Eu já não sabia o que fazer e eu sabia que eu ia ter que abrir mão de novo. Eu ia ter que chegar para minha patroa e falar com ela, olha, a partir de tal dia eu não venho mais. E o que acontece, gente? É muito importante falar sobre isso. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo, tá? Pode até parecer ser repetitiva, mas a gente tem que ser grato pelas pessoas que passam pelo nosso caminho e nos ajudam. Nesse segundo salão que eu fui trabalhar, ela me deu o contrato. Por quê? Porque quando você está aqui na Bélgica, mesmo que você tenha documentação europeia, que é o meu caso, você tem que estar dentro das leis da Bélgica, certo? Você tem que ter um contrato, se inscrever na comuna para se regularizar. Como eu não tinha um contrato antes de entrar para esse segundo salão, eu tinha que levar o meu filho para fazer o tratamento lá em Portugal. Né? Por quê? Porque ele não tinha o tratamento adequado aqui ainda. Por quê? Por causa de documentação e também por causa de trâmites de fazer todo o dossiê aqui e tal. E aí, quando eu fui trabalhar para essa mulher, que se chama Nice Brasil, eu virei para ela no dia da entrevista, porque eu gosto de tudo muito claro. Eu falei com ela: olha, sim, eu preciso trabalhar, eu venho em qualquer horário, só que assim, todo mês eu vou ter que faltar, porque o meu filho ele tem um problema de saúde e eu tenho que fazer o tratamento dele lá em Portugal. Ela falou assim: o que é que seu filho tem? Eu falei assim: ele nasceu de 5 meses e meio e ele foi diagnosticado com leucomalácia, que é uma síndrome que é como se fosse uma paralisia cerebral. Então, o tratamento que ele faz é um tratamento de recuperação, de reabilitação. E ela falou: por que não faz aqui na Bélgica? Eu falei: porque eu ainda não tenho documentação aqui na Bélgica, eu ainda não consegui os médicos para ele aqui. Ela falou assim: não, mas é claro que você vai conseguir. E, tipo assim, do jeito que ela falou, parecia que ela não ia deixar eu ir, sabe, para Portugal. E aí eu fiz uma cara assim, ela, calma, eu não tô falando que você não vai poder fazer seu tratamento lá em Portugal com seu filho. Eu tô te falando que você vai fazer ele aqui. Eu, como? Ela, eu vou te dar o contrato de trabalho, você vai se inscrever na comuna, você vai pegar o seu documento belga e você vai fazer o tratamento do seu filho aqui. Vai demorar um pouco? Vai. Você vai ter que ir em Portugal antes? Vai. Mas você vai conseguir. Beleza. Ela me deu o contrato de trabalho, eu fui lá, não fui me inscrever na comuna porque eu não tinha tempo, eu estava trabalhando, não sei o quê, e era levar a menina na escola, não entendia nada de francês, aquela coisa toda. Aí essa pessoa que me contratou para vir para a Bélgica, né, esse amigo meu, ele virou e falou assim, eu falei com ele, não, aí a Anice, entretanto, ai, calma, quando eu falo do meu filho, eu fico até coisa, e das pessoas que nos ajudaram, sabe? Meu Deus, é uma loucura, uma loucura, uma loucura. E aí, então, o que acontece? Só que as coisas não estavam saindo da forma que eu queria. E eu virei para ela e falei: Nice, no final do mês, a partir do dia 30, vamos supor, eu já não volto, eu não venho mais. Você pode cancelar o contrato? Aí ela falou assim: pô, mas por quê? Cancelar o contrato por quê? As coisas não estão correndo bem? Eu falei assim: não, tá tudo bem, não tem problema nenhum com você, não tem problema nenhum com ninguém aqui. Só que para mim não tá dando, porque eu não tô conseguindo conciliar, levar meus filhos na escola, buscar meus filhos na escola e tal, tá?
gente, era muita pressão que eu estava passando, sabe, muita pressão. Só de saber que eu estava devendo, eu já não conseguia dormir direito, eu não dormia, aí depois tinha que acordar muito cedo, aí depois eu tinha que ir para lá, e depois eu não estava acostumada com as clientes daqui, sabe, as clientes muito soberbas e não sei o quê. Eu não estava bem psicologicamente, sabe. Então eu falei com ela: "Não, eu não vou conseguir", e toda vez que eu chegava na escola, meus filhos estavam chorando. Eu falei assim: não, eu não estou conseguindo conciliar, então eu prefiro sair, te falar que eu vou sair para não te deixar na mão, até você encontrar outra pessoa". Ela falou assim: "Tá, mas você já se inscreveu na comuna?" Eu falei: "Não". Ela: "Você só vai sair daqui o dia que você se inscrever na comuna e que você tiver o seu documento na mão. Ou você esqueceu que você veio trabalhar comigo para você ter documento, para você tratar do seu filho aqui, na Bélgica". Eu falei assim: "É verdade, mas só que eu não quero, pegar o documento e sair". Tipo assim, eu não queria, gente, usar ela de escada, sabe. Pegar, eu vou, ela vai me dar o contrato, né, eu vou pegar meu documento e ó, vou sair. Tipo assim, tchau. Não queria, isso não faz parte da minha índole, do meu caráter. E ela falou assim: "Não, não, você vai fazer sim". Ela: "Você vai na comuna amanhã, amanhã você vai na comuna". Aí eu liguei para esse meu amigo, falei com ele: "Olha, você pode ir na comuna comigo?". Aí beleza, ele: "Posso, posso e tal". E aí, contei para ele, né, ele falou assim: "Amiga, é lógico que você tem que fazer, você não vai estar, prejudicando ela, você não vai estar, não, ela tá te ajudando". E aí beleza, fui na comuna, me inscrevi na comuna com o meu contrato, o policial do quartier foi lá em casa, pegou tudo, pegou os documentos, fez a vistoria, tudo bonitinho. Passado 15 dias, foi tipo mesmo no final do mês, gente, meu cartão de residência belga chegou aqui, né, chegou na minha casa. Não chegou na minha casa não, chegou o PIN para eu poder buscar na comuna. Aí eu fui e falei com ela: "Nice, meu cartãozinho chegou". Ela falou assim: "Agora você pode ir embora, agora você pode ir embora. Eu entendo o que você está passando, eu sei que é tudo muito difícil, mas agora você já tem seu documento para o seu filho fazer o tratamento aqui na Bélgica". Gente, olha para vocês verem. Olha para vocês verem. E te digo, aqui na Bélgica são poucas pessoas que vão te ajudar. Aqui são poucas pessoas que vão te dar um conselho, porque ela me deu um conselho. Você esqueceu que você veio, você tá-tá-tá, o seu filho ter o tratamento dele aqui? Se fosse outra pessoa, eu estaria, ó, cagando, ó, "Ah, vai, tchau, mais uma que tá indo embora", sabe. E aí ela foi, falou assim: "Agora então eu vou te demitir", brincou comigo. E a gente, né, eu assinei a demissão, de comum acordo, e então eu fui para casa para poder ficar com os meus filhos, para poder me dedicar mais tempo a eles, porque a adaptação era difícil, né, tanto deles quanto a minha, sabe, era tudo muito difícil no começo. Eu muitas vezes me perguntei: "Meu Deus, será que eu fiz certo de ter vindo para a Bélgica? Será que se eu tivesse ficado em Portugal não teria sido melhor? Será que eu não ia ter conseguido sair desse daquela fase ruim?". Por quê? Porque lá em Portugal, eu lembro que tinha pessoas, sabe, que queriam, almejavam faturar o tanto que eu faturava, ter o salário que eu tinha, e eu já tinha naquela altura, porque eu dava curso, né. Então as minhas alunas, elas vinham, pessoas profissionais, tá gente, eu dava curso tanto para iniciante quanto para profissional. E eu lembro de uma profissional que ela falava: "Ah, o meu objetivo, Ju, é faturar X por dia, o meu objetivo é faturar X por mês", e eu já faturava isso há tempos, há tempos. Então quando eu me vi nessa situação difícil aqui na Bélgica, eu me perguntei várias vezes: "Meu Deus, será que eu não fiz errado de ter vindo? Será que, eu não deveria ter ficado em Portugal, ter esperado me recuperar mais e voltar a trabalhar, já que eu tinha uma clientela gigantesca, tanto de unha, cabelo, pé". Gente, era tantos portugueses, sabe, tantos africanos, tantos brasileiros que eu tinha de cliente, e eu pensei assim: "Será que eu não fiz errado de ter aberto mão de tudo?". Mas pronto, existem também outros motivos que me fizeram abrir mão, que depois outro dia eu conto para vocês, né. Mas eu falei assim: "Não,
E nisso, a minha cunhada sempre falava comigo: calma, Ju, tudo vai dar certo, vai tudo ficar bem, você vai ver, é só uma fase, adaptação e tal, isso aqui. Beleza. Agora vamos entrar no tema desse vídeo, né, gente? Porque para poder falar o que que eu faço hoje, olha o tanto que eu já falei, gente. Olha o tanto que eu já falei. Então, em casa, né, já tinha passado por 2 salões aqui na Bélgica, eu já tinha comprovado que não dava certo cumprir horário, não dava certo cumprir horário, não dava certo me comprometer com as pessoas que eu ia trabalhar, né, tipo assim, loucamente, igual eu trabalhava em Portugal, porque não dava, porque só quem é mãe atípica sabe os cuidados que um filho precisa ter, né, e não era só o Alexandre Gabriel, também tinha a Alexia, que eu também tinha que dar atenção. Então eu falei assim, gente, eu tenho que trabalhar de alguma coisa de casa. Tenho que trabalhar de alguma coisa de casa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Lembrando que eu tinha uma reservinha, né? E a reservinha só estava saindo. Mas eu pensei, vou pegar esse dinheiro, vou investir em algo que eu vou fazer mais dinheiro. E aí nisso eu pensei em fazer bolo no pote. Mas meu marido falou assim, Juliana, você não sabe fazer bolo no pote. Você vai pegar esse dinheiro, vai gastar esse dinheiro e você vai perder, vai ficar no prejuízo. Você não sabe fazer, hein? Vai por mim. E aí, então, eu desisti de fazer o bolo no pote. Mas como eu não dormia à noite, preocupada, teve um dia eu coloquei assim, ó, como ganhar dinheiro através de casa ou trabalhando de casa. E aí me apareceu um homem que se chama Robson, de Portugal, um brasileiro que mora em Portugal, falando sobre marketing digital. E aí eu falei assim, mas como assim ganhar dinheiro de casa, marketing digital? Marketing é propaganda, digital é internet, maravilha, eu tenho internet aqui, né? Não vou precisar gastar dinheiro com nada. E nisso, eu comecei a seguir ele no Instagram, no Facebook, comecei a ver tudo que ele postava, comecei a ver o estilo de vida dele e vi que realmente era verdade aquilo. Por quê? Porque como eu morei muito tempo em Portugal, eu sei diferenciar quem vive bem, quem não vive bem, quem vive de statuszinho, sabe? Quem finge, né? E se ele estivesse fingindo, ele estaria fingindo muito bem. Mas quem é uma hacker, como eu sou, meu filho, você consegue pegar a mentira da pessoa, tá? Você consegue, porque ninguém consegue mentir 100% do tempo, né? E aí, então, eu falei que ia comprar o curso dele. O Alexandre, meu Deus do céu, xingou até. Você tá louca? Vai pegar, nem tem dinheiro, vai o pouco que tem vai pegar, vai comprar um curso de um cara lero-lero da internet que fica aí mentindo. Só você mesmo, Juliana, pra cair nessa. Ninguém compra nada pela internet, não, Juliana. O que que eu fiz, gente? Como uma boa esposa sábia, fui lá e comprei escondido, porque eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a aceitar tudo que o Alexandre fala. Fui lá e comprei. E esse curso, gente, ele mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida, sabe? Nos momentos, é o Robson e a Patrícia. Nos momentos que eu tava, sabe, para baixo, triste, totalmente detonada, a Patrícia tinha a função fundamental em me colocar para cima. Quando eu precisava de força para lutar, para ganhar dinheiro, fazer dinheiro para o meu filho fazer o tratamento em Portugal, para poder pagar as contas e não sei o que, não sei o que, era o Robson que estava lá, sabe? Então, os dois, eles têm papel fundamentais na minha vida, na minha evolução, é, na minha trajetória, sabe? Na minha trajetória. Então, com eles eu aprendi sobre marketing digital. Foi através deles, né, do conhecimento que eles passaram, que eu criei o Morar na Bélgica, que é um projeto que tem lá no Instagram, onde eu falo sobre como que é a vida aqui na Bélgica e tal. Através desse projeto Morar na Bélgica, muitas pessoas começaram a me seguir e começaram a pedir indicação de produto, de profissionais, de serviços. E entre essas coisas, eles pediam então indicação de passagens aéreas. E aí eu vi uma oportunidade, porque eram várias pessoas pedindo sobre passagens aéreas. E aí então eu conheci outra pessoa, que eu fiz o curso dessa pessoa, né, para me tornar agente de viagens. Trabalhei numa agência de viagens online durante muito tempo e depois então eu criei a minha própria agência de viagens online. Então olha para vocês verem, o marketing digital, gente, ele pode mudar vidas, né? Eu criei o Morar na Bélgica, aonde eu passava informações, aonde eu fazia indicações, aonde eu fiz parcerias, criei a minha
agência de viagens online. E depois, com o passar do tempo, as pessoas começaram a pedir também para poder aprender a vender através da internet. E aí, então, eu comecei a dar curso para mulheres através da minha casa, dando mentoria para elas, ensinando a elas venderem os produtos delas, os serviços dela, médica, advogada, mulheres comuns, mães, donas de casa, várias pessoas de vários lugares, de Londres, Portugal, Suíça, Suécia, Brasil, pessoas querendo aprender comigo aquilo que eu faço, que é vender através da internet, né? No caso, o meu carro-chefe até então sempre foi as passagens aéreas, depois veio as mentorias, veio também, gente, as consultorias, que é o quê? Pessoas que querem morar na Bélgica e querem saber, por exemplo, como inscrever a criança na escola, quais escolas, a pessoa quer ter um contato mais direto para poder fazer as suas perguntas, né, mais delicadas, mais íntimas, então também tem a consultoria Morar na Bélgica. Então, o meu trabalho hoje é trabalhar de casa, criando conteúdo pela internet, né? Porque eu tenho canais do YouTube que são monetizados, aonde eu ganho ali monetização em dólar, que isso depois é transformado em euro. Ganho através das minhas consultorias sobre morar na Bélgica, sobre viagens internacionais. Tenho pessoas que me procuram, não que querem propriamente morar na Bélgica, mas que querem fazer uma viagem internacional e quer saber todos os detalhes, todo o passo a passo, tudo o que precisa. Também tenho consultorias para agente de viagens, pessoas que querem se tornar agente de viagens e querem aprender comigo aquilo que eu faço. E tenho mentorias, consultorias para mulheres que querem trabalhar de casa, assim como eu trabalho. Tenho a minha agência de viagens, né, e trabalho utilizando a internet como principal ferramenta. Tá? E eu sou muito feliz, sou muito grata por tudo que eu vivi até hoje, por cada professor que eu tive, né, o Robson, a Patrícia, o Rafa Marques, ou seja, a Patrícia do Brasil, ou seja, todos eles contribuíram para quem eu sou hoje. Pra, a Geisa, gente, não posso esquecer da Geisa, a Geisa é maravilhosa. Ela tem a função fundamental na minha parte imigrante, né? Porque eu acho que eu já falei com vocês em outro vídeo. Ela me fez entender que a felicidade está dentro de mim. Porque sim, eu também tive síndrome do imigrante. Todo mundo tem síndrome do imigrante, tá? Então, hoje eu trabalho de casa. Eu sempre trabalhei fora, desde os meus 12 anos, trabalhei muito na minha vida, mas depois que o meu filho nasceu de 5 meses e meio, foi diagnosticado com leucomalácia, eu tive que abrir mão de tudo, fechar as minhas lojas em Portugal, a minha vida virou de pernas para o ar, depois viemos para a Bélgica, fui tentar reconstruir da maneira que eu sabia trabalhar, mas infelizmente não teve como, e aí foi quando o Robson e a Patrícia entrou na minha vida e me mostrou que a internet poderia mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família, que através da internet eu poderia dar o melhor para o meu filho e o melhor ainda, eu poderia mostrar isso tudo que eu vivo e incentivar outras pessoas positivamente. Por quê? Porque na internet, gente, tem muita gente que dá golpe, na internet tem muita gente que só quer lucrar, 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 lucrar. Não importa se vai passar por cima, não importa se vai te fazer de escada, sabe? E eu aprendi nessa minha jornada, tá? E claro, através dos princípios da minha família, porque assim, sempre tive oportunidade, propostas de fazer coisas erradas, mas para mim não rola, entendeu? Para mim não vale a pena. Eu gosto, por exemplo, de incentivar vocês. Eu poderia mostrar para vocês só o lado bom da Bélgica, né? E poderia vender uma consultoria para vocês assim, caríssima, igual eu vejo por aqui. Mas não, eu prefiro mostrar para vocês a realidade, mostrar que é possível viver aqui na Bélgica, viver bem na Bélgica, né? Mas também mostrar que se você escolher o caminho errado, as coisas podem dar para o torto. A minha consultoria, por exemplo, ela, no meu ponto de vista, ela é muito barata, porque se eu tivesse tido alguém lá atrás que me cobrasse o preço que eu cobro, né, para poder falar com a pessoa, falar como que eu faria, mostrar o caminho bonitinho, eu teria pago muito mais. Eu teria quebrado menos a minha cabeça quando eu cheguei aqui, entendeu? Não teria caído em golpes igual eu caí, sabe?
Então, é assim, eu quero mostrar para vocês, eu tento mostrar para vocês, tanto aqui quanto no Instagram, quanto no Facebook, sabe, a realidade da vida que eu vivo, as dificuldades, as coisas boas, o que a gente pode ter, o que a gente pode proporcionar para nossa família, mas sempre mostrando a realidade, sem ter que enganar ninguém, sem ter que pisar em ninguém, sem ter que usar ninguém de escada, sem ter que criar polêmicazinha na internet para poder viralizar, porque viralizar, gente, é uma coisa. Agora você tá na internet durante tantos anos, igual eu tô, acho que vai fazer 9 anos, né? Acho que ano que vem vai fazer 9 anos. Com a imagem intacta, com a imagem intacta, com conquistas que eu não tive até então, sabe? Conquistas que antes de ter trabalhado na internet que eu nunca tinha conseguido, ter vivido experiências que eu não vivi, ter ajudado pessoas que antes talvez eu poderia não conseguir ajudar, é maravilhoso. Então, o meu trabalho é esse. Meu trabalho é usar a internet como principal ferramenta. Eu partilho os meus conhecimentos com as pessoas que precisam, tanto pessoas que querem morar na Bélgica, pessoas que querem fazer uma viagem internacional, pessoas que querem aprender a trabalhar de casa como eu trabalho, às vezes sem aparecer, às vezes aparecendo, porque aqui nesse canal eu apareço. Sabe por que que eu falo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou Juliana Carvalho e nesse canal, eu falo nesse canal, eu falo sobre minha vida de imigrante, porque eu tenho outros canais aonde eu não apareço. Então, tem pessoas que querem trabalhar como eu trabalho, sem aparecer, né? Porque tem vergonha, porque tem medo de julgamento e por aí vai. Agora, tem pessoas, por exemplo, que querem trabalhar como eu, que me vê lá no Instagram e acha que eu sou blogueira, querem trabalhar como eu, né? Ju, como que eu faço para me trabalhar assim, perder a vergonha de aparecer? E aí, então, eu dou as mentorias, as consultorias, tá bom? E se você quiser saber mais da consultoria Morar na Bélgica, eu vou deixar na descrição todas as informações, tá bom? Para vocês entenderem também um pouquinho mais do meu trabalho. E não se esqueça, me acompanha no Instagram também, que é para vocês verem meu dia a dia. Tá certo que eu não posto muito por lá, não, porque agora, né, eu já sou uma jovem senhora, já tem muitos anos que eu estou nessa profissão, já não preciso ficar ali todo dia batendo cartão. Mas você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais do que só aqui no Instagram, tá? Aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido como que eu trabalho. Não significa que de hoje para amanhã eu não comece a fazer outras coisas, porque minha cabeça não para, tem vários projetos, tem vários sonhos que Deus colocou no meu coração e tá tudo nas mãos de Deus. E se mudar qualquer coisinha, eu venho aqui partilhar com vocês, tá bom? Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Beijo!